Olá a todos, bem-vindos a mais um Digital Talk. O meu nome é Carla Pereira, eu estou aqui hoje em representação da CEPI. Tenho comigo a Manel Paula, Head of Marketing do El Corte Inglês, Carolina Afonso, Head of Digital e Marketing do Gato Preto, e o Nuno Chiapa Cruz, que é o Head of Digital Transformation na NOS. Bem-vindos e muito obrigada por terem aceito este convite. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a experiência omnicanal e como é que esta mesma experiência tem impacto no crescimento do comércio digital. E para nos dar aqui apenas algum alimento para a nossa conversa, deixo-vos apenas alguns dados que têm a ver sobretudo com o estudo de economia digital que a IDC e a CEPI realizaram e que revela que apenas 25% das empresas que têm e-commerce já têm implementado uma estratégia de omnicanal. No entanto, sabemos que esta estratégia é fundamental quando estamos a falar de integrar canais físicos e canais digitais em simultâneo e por isso vamos ter que perceber como é que as empresas mais inovadoras no nosso mercado conseguem implementar estas mesmas estratégias e o que é que elas permitem fazer em termos de garantia de eficiência operacional e crescimento no e-commerce. Começava por aqui pela pessoa que está ao meu lado, o Manel Paula, e perguntava-te, Manel, o que é que no Corte Inglês vocês têm estado a realizar, pensando, por um lado, que a pandemia vai alterar um bocadinho também o comportamento, se quisermos, do marketing digital e, sobretudo, esta estratégia de omnicanal, aquilo que era a existência de lojas físicas, de repente, teve que se readaptar de alguma forma também para as lojas, neste caso para a loja online. Que estratégia é que o Corte Inglês adaptou e, no fundo, o que é que vês necessário para que as empresas, de alguma forma, também possam copiar o vosso modelo e pensar aqui nesta estratégia omnichannel? Ok. Boa tarde a todos. Basicamente, aquilo que nós assumimos é o seguinte: toda esta digitalização da sociedade e, portanto, os consumidores em geral, obrigaram-nos a repensar tudo aquilo que é o posicionamento do El Corte Inglês, sem, contudo, deixar sem nos afastarmos daquilo que entendemos que são os fatores de diferenciação e, basicamente, estamos a falar sobretudo do serviço ao cliente. Portanto, a omnicanalidade nós interpretamos-la como, independentemente daquilo que seja o on ou o off, ou seja, um consumidor de loja física, um consumidor de loja online ou um consumidor que navega entre os dois, aquilo que nos interessa é ter condições para entregar aquilo que o cliente quer, quando quer e onde quer. E esse é o nosso paradigma atual. Isto assim é fácil, mas a verdade é que isto implicou uma reculturação da empresa, se é que isto se pode dizer, no sentido de ser capaz de cumprir esta promessa. Portanto, onde quer, quando quer e o que quer. Eu posso dizer que é óbvio que o Covid acelerou todo este processo e por isso vemos-lo também nesse sentido como uma oportunidade. E, portanto, tivemos de fazer um caminho rápido. Quando eu digo rápido, quero dizer que nós há uns 3 ou 4 anos, e ainda hoje estamos muito mais próximo, a oferta das lojas físicas e do online não era exatamente a mesma, e o que quer, quando quer e onde quer, era assim, algumas coisas sim, e tentávamos continuar a diferenciar-nos pelo serviço. Portanto, entendendo isto como serviço, o caminho é este. Pronto, isto requer, pois, reequacionar tudo aquilo que são os sistemas, tudo aquilo que são as equipas, tudo aquilo que é o investimento. Ainda agora, entre parênteses, estamos todos numa lógica a fazer um curso precisamente de transformação digital, porque efetivamente a empresa tem que entender como fazê-lo e o que é capaz que passos é que são dados nesse sentido. Portanto, o ponto é este, para nós o ponto é este, isto implica, para além de uma questão de filosofia da empresa, implica sermos capazes de comercialmente cumprirmos esta promessa, sabendo nós que temos dentro, como um department store, temos muitas áreas de negócio, algumas não têm nada a ver com outras, temos algumas situações que são servidas desde Espanha, outras são desde aqui, outras são desde o fornecedor. O que é que nós fizemos a nível de serviços? Desenvolvemos
uns quantos, reforçámos muitíssimo toda a capacidade dos cliques, o click and collect, os cliques como nós dizemos lá, click and collect ou click and car, as entregas no dia, lançámos um serviço de até 2 horas onde quiser, para uma pool grande de produtos. E agora as bicicletas também, não é? As bicicletas é um protocolo que fizemos com a Câmara, mais numa lógica também, não nos afastando daqui da omnicanalidade, responsabilidade social, e lançámos o El Corte Inglês Plus, que é um serviço de subscrição de entregas, já agora passa a publicidade, 19,90 a um ano, para qualquer entrega a partir de determinados montantes, mas perfeitamente assumíveis, e estamos a dar estes passos e está a correr bem. E essa aculturação que falavas há bocadinho das pessoas, sentiste que foi mais fácil em alguns departamentos, porque obviamente houve áreas que nunca pararam sobretudo se pensarmos no food, não é? Que teve um crescimento gigantesco, sobretudo convosco também, obviamente. Houve áreas que nunca pararam e, portanto, as pessoas de alguma forma já tinham esta cultura ou já tinham esta noção, mas se calhar em tudo o que foi mais o fashion, houve eventualmente esta queda mais abrupta e teve que haver um repensar também da própria estratégia, mas notaste que de alguma forma houve uma diferença entre a adoção rápida destes modelos ou foi transversal a todos e apesar de facto, em termos do food, haver aqui um impacto maior, não é? Sim, o que aconteceu ano passado é que de repente o mix estava todo desequilibrado, porque quando fechámos tudo o que é a oferta de moda, sapataria, tudo em casa, e portanto são áreas que caíram quase, sim, abruptamente, como tu disseste bem. A alimentação subiu muito, porque de repente as pessoas entraram em pânico e não podia faltar nada. Os temas da tecnologia, mesmo casa também, e portanto tivemos ali descompensações, e com as lojas fechadas, exceto no food e pouco mais, não é? Portanto, o que é que nós fizemos? Rapidamente andámos todos a fazer picking nas lojas e packing também, para tentar fazer o delivery o mais rapidamente possível. E aquilo que efetivamente aconteceu é que de repente nós vinhamos do nível de e-commerce a sustentar dentro do mix da empresa e foi como se fosse um Black Friday todos os dias. Exatamente. De repente saltas lá para cima, pum, e agora, um dia bem, outro dia, bora todos ajudar, tudo, vamos reequacionar tudo e pronto. E de repente tínhamos as funções todas reconvertidas para tentar dar resposta, assim. Aquele mês de março do ano passado, março-abril, foi claramente como se estivesse a saltar para um comboio em andamento e agora, até te equilibrares, estás ali um tempinho. Muito bem. Carolina, e como é que foi no Gato Preto? Porque esta estratégia do físico, obviamente, é aquilo que seria o vosso principal suporte. De repente ter que reinventar tudo, não é? E começar a ter uma estratégia. Eu sou cliente, o Gato também sou cliente do Corte Inglês. Mas percebi uma diferença gigantesca em termos da nova forma de comunicar, se quisermos, com os clientes e de fidelizar os clientes e não esquecer, também não podemos esquecer que, paralelamente que eu dizia ao Manela relativamente ao food, a decoração, de repente também as pessoas redescobriram que tinham casas, não é? As pessoas redescobriram que tinham varandas e que bem que se está em casa ou não, e portanto, como é que foi também do vosso lado toda esta estratégia, esta alteração dos comportamentos dos consumidores e como é que isto se reflete também no vosso repensar do Omnichannel? Para nós, a pandemia foi um desafio, como acho que foi para todos os que aqui estão e os que nos estão a ouvir também, mas no caso do Gato Preto foi particularmente desafiante. Porquê? Porque na sua essência o Gato Preto é uma cadeia de retalho com 66 lojas em Portugal e em Espanha e de repente de um momento para o outro apenas online é que era possível comprar a nossa marca. E nós apercebemos de algo que foi mencionado aqui, ou seja, de repente todos nós estivemos confinados em casa e a casa é o nosso lugar de eleição no Gato Preto. Aproveitámos para fazer um novo posicionamento de marca. Nós somos agora Living Spaces, ou seja, aproveitámos a altura precisamente para falar sobre o que é que são as vivências em casa, numa altura em que a casa para nós era sinónimo de estudar, de cozinhar, de fazer exercício físico, de ter um espaço verde dentro de casa. Portanto, todas estas áreas estavam, de alguma maneira, todas misturadas. O que é que nós fizemos? Nós tentámos propor uma nova harmonia, se é que assim é possível dizer, no espaço familiar e no seio da casa. O que é que fizemos? Fizemos uma produção, Living Spaces, desafiámos a Catarina Gouveia, que é uma atriz e uma influencer, para passar um dia numa casa Living Spaces e nós mostramos como é que, com os nossos produtos e com todos os nossos ambientes que nós criamos, é possível ter essa vivência de qualidade. E recriámos esses espaços, um espaço para estudar, um espaço para trabalhar e por aí adiante. E de alguma maneira este reforço em conteúdos relevantes, que são muito importantes numa altura em que também tudo aquilo que era fora de casa
casa não faria sentido ao nível dos investimentos de marketing, que estavam muito exponenciados, tudo na vertente digital, acabámos por surfar um bocadinho essa onda e ser relevantes. Foi essa a nossa preocupação, que é como é que nós podemos acrescentar valor à vida do nosso cliente que neste momento se encontra no nosso local de eleição. Então vamos fazer da casa o nosso santuário. Foi um bocadinho assim, foi esse o desafio e reinventámos ao fim e ao cabo esse conceito e evidenciámos também uma nova aposta dentro da empresa, que é toda a área de mobiliário. Portanto, o Gato Preto hoje em dia é muito mais do que decoração, é também mobiliário e acabámos por dar a conhecer também a nossa nova aposta em novos produtos. E vocês notaram de alguma forma, até aqui se calhar os clientes procuravam o tal ROPO, não é? Se calhar faziam um research online e um purchase offline, mas se calhar, agora invertia-se, não é? Ou seja, Sim. de repente as pessoas começaram a ficar habituadas a comprarem também tudo online. E como é que ficam as lojas físicas no meio disto tudo? Ou seja, porque o Gato Preto, sobretudo, e as coisas do Gato Preto, os artigos são muito do cheiro, são muito do toque, não é? Como é que esta revolução, de alguma forma, também se adaptou depois às lojas e como é que vocês conseguiram voltar a captar, a partir do momento em que as lojas reabrem, não é? Como é que voltaram a captar consumidores, não nos esquecendo que, de facto, não podemos esquecermos que o Omnichannel tem que viver em permanência e a estratégia tem que ser consentânea. Portanto, era um bocadinho nesta ótica que também gostava de perceber como é que o Gato Preto se reinventa aqui. É verdade, o Gato Preto é uma marca sensorial e os nossos clientes dizem-nos isso todos os dias, ou seja, há muito touch and feel e há uma aventura quando se entra no Gato Preto, não sei se têm essa sensação, mas eu mesmo no trabalho lá é um facto, mas enquanto cliente Gato Preto, entrar numa loja Gato Preto é uma aventura, eu nunca sei bem aquilo que vou encontrar, se de alguma maneira surpreendido ou pelo aroma ou por um produto que não conhecia ou por uma experiência ou por um atendimento diferente e de facto o digital tem uma frieza, digamos assim, no que diz respeito à vertente sensorial. Há sentidos que são difíceis de despertar no contexto do digital. Mas o que é um facto é que durante a pandemia fomos todos forçados pela necessidade e o hábito não é, faz o monge. Ou seja, acabámos por ter verdadeiras surpresas. Áreas como, por exemplo, o mobiliário, por exemplo, um sofá. Fomos educados toda uma vida, até enquanto clientes, que antes de comprar um sofá eu quero me sentar, não é? Tipo, não vá estar aqui a cometer um crime porque não sei se isto vai resultar na minha casa, se é confortável, exatamente, se não é. Mas a pandemia mostrou-nos também que estas áreas cresceram exponencialmente e as pessoas realmente estão a dar cada vez mais o voto de confiança. Eu diria que neste momento é mesmo o research online e o purchase online. Isto é uma realidade neste momento. Portanto, um sofá que era impensável quase de ser comprado antes da pandemia, a pandemia mostrou-nos que é possível. Sofás, camas, colchões, etc. Portanto, tudo isto é viável de ser comprado online. Claro que aqui o serviço faz toda a diferença. A garantia, a devolução, portanto, quando se fala de transformação digital, não é só ao nível da tecnologia, é também ao nível dos processos. E eu acho que a pandemia também veio reinventar processos dentro das organizações. De repente, políticas de devolução, políticas de atendimento ao cliente, de pré-venda, tudo isto teve que ser reinventado de alguma maneira para garantir essa excelência, de alguma maneira colmatar aquilo que é a experiência de uma loja física, não é? E fazer com que a experiência online seja mais rica de alguma maneira e não... Porque a omnicalidade tem muito a ver com a questão da experiência que se proporciona ao cliente, não é? Portanto, e se nas lojas físicas nós temos essa componente sensorial, nós temos que pensar como é que no digital nós vamos de alguma maneira compensar o cliente e não o defraudar. Isso é muito interessante. Já aí vamos. Não está esquecido. Mas pegando aquilo que a Carolina estava a dizer, eu acho que ela preparou aqui muito bem o caminho para o Nuno. E isto é verdade que... Quando se trata de lojas, no caso a nós não se trata só de lojas físicas, trata-se sobretudo de enablers, trata-se sobretudo desta parte tecnológica, desta parte de capacitação também de empresas e da capacitação do digital de uma forma muito genérica. Como é que vocês vivenciaram todo este processo e o que é que transformação digital foi essa também dentro de nós, que obviamente liderada pelo Nuno e pela equipa do Nuno, que sei que são centenas de pessoas, não é? por trás disto, não parece, mas de facto é um mundo muito tecnológico, mas também muito próximo do cliente, não é? Muito do consumidor, se quisermos. Sim. Olá, Carla. Um gosto de estar aqui convosco. Talvez, se calhar, começar pelo início. Para nós, é um grupo que tem múltiplas atividades e, de facto, o impacto daquilo que aconteceu na sociedade teve tonalidades completamente diferentes nos vários negócios que nós temos. Nos negócios que são mais direcionados ao consumidor final, muito perto daquilo que o Manel e a Carolina explicaram. Nos negócios empresariais, extremamente complexo, os negócios sofreram muito e, portanto, nós tivemos que, de facto, tomar um conjunto de medidas de ajudar os clientes B2B neste momento difícil e, por exemplo, nos negócios como os cinemas,
houve um fecho total da nossa atividade e, portanto, tudo isto tem reflexões diferentes. No caso da nós, como nós olhamos para a transformação digital, muito como o Manel já explicou, a parte mais importante é o cliente. Ou seja, nós dividimos isto em 3 abordagens, diria. A abordagem de visão de cliente, o que é que o cliente faz, e é assim que nós depois vamos arranjar as soluções. É diferente conforme os nossos negócios. Segundo, algo que eu acho que é o mais complexo para as empresas, pelo menos empresas grandes, como o caso da nós, é o modelo operativo, ou seja, como é que as operações funcionam, como é que os nossos colaboradores pensam, como é que nós fazemos negócio, tudo isto tem décadas de uma forma de fazer, isso tem um enorme espaço de desafio na transformação cultural e nas novas capacidades e atrair novo talento, que de facto cresceu exponencialmente a necessidade do mesmo, por isto que já falámos. E depois um terceiro, que geralmente se dá muito impacto, que eu diria que é mais uma capacidade de investimento, mas são projetos que demoram anos, que é a capacitação tecnológica. Pronto. Nós acreditamos que estas 3 vertentes são as vertentes que têm que ser trabalhadas para garantir 2 coisas diferentes, na nossa perspectiva: o omnichannel, que é o mais complexo, e o marketing digital tem um enorme espaço de expectativa versus o que as pessoas hoje em dia têm. O marketing digital nos últimos 5 anos mudou profundamente, sobretudo pela expectativa de personalização e tudo o que a inteligência artificial traz neste tipo de coisas. Mas isto para vos dizer, isto é a perspectiva interna, não é? Na perspectiva externa, acho que de facto algo como o Covid relembrou a sociedade a importância de que é estarmos todos ligados e das empresas que garantem esse tipo de serviço. Portanto, fomos um serviço crítico, sempre fomos um serviço crítico, mas em particular na pandemia, e não tendo sofás, de facto o Wi-Fi em casa foi um grande desafio para nós, a conectividade fixa. Inverteu-se a pirâmide. Completamente. Não é? Mas isto para dizer, de facto, que nós temos, à data de hoje, mais de 25 milhões de interações ano com os nossos clientes, sejam de natureza comercial ou natureza de serviço, nas múltiplas dimensões que vos falei, e de facto a grande diferença aqui para os colegas de painel é que nós já temos uma estrutura que eu diria que é muito multi-channel, ou seja, nós temos um peso significativo de interação de telefonia, depois temos uma parte, naturalmente, que cresceu exponencialmente, o tema do digital, e temos também, somos um retalhista grande, com muitas lojas ao longo do país e negócios puros de retalho, como por exemplo a venda de equipamentos. Dizendo isto, bem, a maneira como nós olhámos para isto foi que aquilo que já estávamos a fazer nos últimos anos tínhamos que acelerar. Portanto, diria que, de certa forma, tornou claro que o caminho era inevitável da aceleração sobre isto. E, portanto, quando os meios que nós dedicamos a este tipo de coisas já lá estavam antes do Covid, o grande desafio é gerir equipas em remoto, é bastante diferente e bastante mais, eu diria, complexo na transformação de como é que se garante um trabalho de equipa, porque eu acho que o que tem de comum para todas as empresas, para esta transformação digital, seja para o omnichannel, digital marketing, não há nenhum departamento da empresa que consiga fazer as coisas sozinhos. Não é? Qualquer que seja a dimensão, nós estamos a falar de perfis e pessoas que têm competências diferentes, podem ser desde pessoas que têm grandes valências de transformação cultural, a pessoas que têm grandes valências de tecnologia, ou que percebem a séria das nossas operações. E depois, mas voltando ao mais importante para nós, que é o que é o cliente, o que é que o cliente quer. E no caso da nós, em que temos mais de 2 milhões de clientes, não há um cliente, há múltiplos clientes. E isso obrigou-nos também a pensar como é que nós discutimos isto internamente. Portanto, não há uma solução única. Para isso, hoje em dia, o que as empresas usam é pensar na jornada de cliente e nas personas. No caso da nós, eu diria que há 4 personas típicas, não é? A persona empresarial, que temos aqui ilustres representantes, e depois também ilustres representantes da pessoa iDigital, que não é a esmagadora maioria dos nossos clientes, mesmo com o Covid, é uma coisa diferente. A pessoa que é meio-meio, eu acho que é onde houve maior transformação da sociedade, é que as pessoas que não tinham grande apetência por interações digitais, por necessidade, passaram a fazê-lo. E, portanto, nós hoje é isso que vemos a grande diferença. E depois pessoas que nós vemos sempre de cuidar, que são as pessoas mais analógicas, como nós chamamos, mas que para um negócio de utilities como a nós, é uma necessidade de assegurar interações possíveis com essas pessoas. O que é que aconteceu? Uma alteração profunda dos canais onde as pessoas interagem connosco, porque as lojas fecharam,
e as pessoas estando em casa também têm muito mais tempo para falar connosco. Pronto. Como é que vocês sentiram precisamente essa questão de sobretudo, as lojas, não é só sobretudo, quem tem um comércio e que de repente se vê impedido, eu já não falo dos grandes players, não é? Não falo de um Corte Inglês, não falo de um Gato Preto, mas falo sequer dos pequenos comerciantes, do pequeno negócio, do negócio do comércio digital propriamente dito, e como é que se capacita, como é que no caso da nós vocês conseguiram mudar de alguma forma a mentalidade, ou o que é que sentiram que as pessoas foram ter convosco e vos perguntaram em relação a esta questão da transformação digital que eles próprios tiveram que introduzir nos seus negócios, ou isso ou nada, não é? Sim, no negócio B2B, eu acho que nós temos também vários tipos de clientes de B2B, não é? Portanto, os clientes, vamos dizer assim, do pequeno comércio, como estava a dizer, houve de facto uma procura por uma ajuda significativa daquilo que para nós é o papel de uma nós, que é ajudar a transformar o próprio negócio dos clientes. E em coisas simples, não é? Como produtos de o que é uma ementa digital, produtos de como, de facto, alavancar para poder fazer entregas sem nunca ter estabelecido essa relação direta, porque a escala assim não o exigia. E, portanto, o que nós disponibilizámos foi quase uma suite nova de produtos de transformação digital para estas pequenas coisas, que eu acho que está longe de acabar, porque a questão é o tecido empresarial português, para desafios no qual a nós tem muitos meios, uma empresa grande como marketing digital, omnichannel, tudo isto são palavrões que nem sequer são compreendidos pela esmagadora maioria do tecido empresarial português, e portanto nós temos que traduzir isto em ofertas de valor, produtos que tenham sentido e que funcionem sozinhos, não é? Pronto. E já agora, porque Portugal é um grande país, mas pequeno em escala, de facto a ausência de escala posiciona uma necessidade de um conjunto de ofertas que não são as mesmas necessidades que tem o Corte Inglês ou o Gato Preto ou a própria nós como cliente de si própria. Pronto. E portanto isso de facto no nosso negócio nós reinventámos o nosso portfólio e mais do que isso tivemos um posicionamento de responsabilidade social onde houve fortes dificuldades naturalmente de cumprir total responsabilidade dos pequenos negócios e que nós fomos extremamente sensíveis a essas dificuldades e acho que foi uma oportunidade de ouro para mostrarmos que estamos nos bons e nos maus momentos dos nossos clientes e isso vê-se depois também quando olhamos agora para a relação estabelecida e nos índices de satisfação, em particular no B2B, mas também no B2C, daquilo que falámos. É um bocadinho isto. Mas, voltando à sua pergunta da transformação digital da nós, é um imperativo e aquilo que nós temos a consciência perfeita é que o nosso negócio nos próximos 5 anos vai mudar profundamente. E o primeiro desafio está nas pessoas e na maneira como trabalham. Por isso a nossa abordagem é ter um programa completo de transformação digital que não é mais do que uma plataforma onde as restantes áreas da empresa se juntam para fazer isto. Pode ser no caso da nós, a escala que falámos, mas acho que é o principal desafio das empresas, não há uma pessoa que saiba fazer isto. As pessoas estão espalhadas pelas várias áreas de conhecimento das empresas, independentemente da escala. Muito bem. Manela, a Carolina há bocadinho falava de uma coisa muito interessante e que de alguma forma o Nuno acabou também agora por complementar e que tem a ver com os diferentes tipos de consumidores, os diferentes tipos de compra, como é que se fideliza as pessoas, sobretudo como é que se volta a chamar as pessoas para dentro das lojas, com os receios que elas possam eventualmente ter, porque há toda esta questão sensorial também e sobretudo da nossa crença de que as coisas têm que começar a voltar ao caminho normal, ao caminho regular, mas como é que se volta ao caminho regular, ou que estratégias é que se adotam, ou que posturas é que se adotam do ponto de vista também de marketing, para que as pessoas percebam que ainda não se pode voltar à normalidade de há 1 ano e meio atrás, ou sim, por volta disso, porque, como dizia também o Nuno, as coisas mudaram de tal maneira que as pessoas se habituaram, como entidades pessoais, não é? A trabalhar de outra forma e a consumir de outra forma, porque passaram, e a Carolina também dizia isto, passaram a fazer a compra de coisas esquisitas, não é? Tecnologia, por exemplo, no caso do Corte Inglês, não é? Passaram a não ter que ir ver e passaram a ser tão especialistas na matéria tecnológica, se quisermos, quase como as vossas pessoas em loja, não é? Como é que tudo isto se conjuga, não é? Pois. Eu acho que a nova normalidade é a nova normalidade. A nova normal é como estamos agora, que é muito diferente de 2020 e 2019. Aquilo que nós assistimos eu acho que aqui, tentando lá está, ser o mais efetivos possível junto do consumidor, nós vemos que, e como a Carolina dizia, o mundo físico é um mundo onde há mais emoção, naturalmente, e o mundo digital é o mundo mais racional.
Pronto. E esse equilíbrio é algo que o consumidor vai, em função daquilo que é a sua jornada, vai explorando. Pronto. Nós, este ano, nós estivemos fechados até ao dia 18 de Abril. Reabrimos a 19 de Abril. E assistimos a um regresso em força das pessoas. O que é ótimo. É ótimo porque, quando não seja, porque voltámos a vender com as 3 lojas, não é? E não só com uma, que era online. E na prática, aquilo que sentimos é que efetivamente havia ali, por um lado, alguma capacidade de compra, e creio que uma das situações que fica dos lockdowns é que, e são dados que estão aí, que a taxa de poupança das pessoas aumentou, e aumentou face muito acima daquilo que é os padrões normais de poupança, e portanto é verdade que, por outro lado, é verdade que voltámos ao consumo de algum tipo de bens e serviços que estavam escondidos, estavam esquecidos, e no nosso caso o core sendo a moda, vimos isso mesmo. Sentimos que as pessoas, quando voltavam às lojas físicas, voltavam com vontade, entre outras coisas, de socializar, de viver a vivência e estar em loja. Mas não faziam nada de diferente, ou seja, vocês não notaram que de repente as pessoas começavam a ter atitudes, se quisermos, ligeiramente diferentes? Em loja não, agora o que está claro é que há muitíssimo, e isto é crescente, e portanto sabemos, é que há muito mais navegação online do que havia há 2 ou 3 anos atrás, porque as pessoas também cada vez mais entraram dentro das lógicas digitais, cada vez mais são digitais, e a pandemia foi só um acelerador. Portanto, aquilo que aconteceu ano passado, nós estávamos preparados para que acontecesse há 3, 4, 5 anos. E pronto, aconteceu ótimo, forçámos nesse sentido. O que sentimos agora é que é um regresso a um normal, assumindo o normal como um regresso à loja física. Mas essa visita e tudo aquilo que é o conhecimento que os consumidores trazem, não é o mesmo que tinham em 2019, não é? Isso está claro. De tal maneira que nós sabemos, através da Analytics, que aquilo que é a navegação nos nossos canais online, não tem nada a ver com o que era antes da pandemia. Portanto, vamos ver, aquilo que sinto é que nós só podemos falar de normalidade, mesmo assim, atenção, nós ainda não estamos exatamente iguais a 2019, ainda temos restrições de horários, ainda não abrimos até às horas que queremos. Do número de pessoas por loja também. Claro, e o consumidor não está como em 2019, claro. Ainda anda de máscara, alguns ainda não estão 100% confiantes, que podem andar naturalmente. Obviamente que o nosso papel é transmitir essa confiança, até porque acreditamos que ela está, mas portanto, para dizer que isto é um novo normal, há um novo equilíbrio, claramente olhando para trás, muito mais digital, estamos de regresso ao mundo físico, esperamos que de vez, e pronto, e eu diria que o novo normal é aquilo que nós vamos vivenciando agora no dia-a-dia, muito diferente do que tínhamos antes. 2020 é um ano, é um parênteses, digamos, no percurso que todos nós fizemos. Mas daí tirámos learnings, e eu creio que é isto. Estamos entre as várias áreas de negócio a sentir um reequilíbrio daquilo que seriam os padrões normais de consumo. E basicamente é isso. Estes learnings são também aquilo que a Carolina há bocadinho dizia, não é? Dos regressos às lojas e da forma como o consumidor também passou a, se calhar, a adotar posturas um bocadinho diferentes. É um learning não só para vocês, não é? Para o próprio consumidor, mas o que é que isto trouxe de novo naquilo que são as vossas abordagens ao próprio cliente? Alguma coisa mudou também na loja, nos lojistas, ou que de repente passam, como o Manel dizia, não é? Passam a ter que controlar se a pessoa desinfetou as mãos à porta, se a pessoa tem ou não tem a máscara, as distâncias físicas, o número de pessoas em loja, mas como é que se regressa então à loja do ponto de vista de quem está a vender, não tanto do ponto de vista de quem está a comprar, como é que se regressa à loja e como é que se cria novamente a confiança e a fidelização de quem se habituou a comprar online, mas que vai passar a ir à loja, claro. Portanto, aí está, estamos todos a aprender, é um bocadinho aquela questão de ainda não estamos na normalidade, enfim, há aqui muitos desafios. É um facto, todos esses novos rituais, é quase como nós, enquanto seres humanos, todos os dias temos determinados rituais, acordamos, lavamos a cara, escovamos os dentes, às tantas ficou interiorizado dentro de nós que temos que andar de máscara, que temos que desinfetar as mãos, que temos que ter algum
cuidado com o distanciamento. Portanto, às tantas isto já deixou de ser, é triste dizer, mas o que é um facto é que às tantas isto passou mesmo a estar enraizado como quase um comportamento natural. E assumindo que isso já é quase um novo comportamento natural, que já está de alguma maneira dentro de nós, passado aquele momento inicial, que foi tipo quase o dia D, o desembarque da Normandia, no dia 19 de Abril, né, quando as lojas podem voltar a abrir, o que aconteceu foi muito interessante, foi quase como a procura, notámos que as pessoas estavam muito mais à procura, já tinham alguma saudade, alguma nostalgia da experiência hedónica de loja, porque na realidade o comportamento de compra online é um comportamento utilitário, não é? É um comportamento muito mais racional, portanto é uma compra que responde a determinados parâmetros, portanto tudo tem uma lógica, nós sabemos que existe um stock, a seguir vem o pagamento, portanto já sabemos quais são os next steps de uma compra online. Uma compra numa loja física, há espaço para a experimentação, há espaço para a experiência, há espaço para a parte de showrooming e às tantas nós percebemos e estamos a tentar olhar também para aquilo que é o retalho do futuro, que nos fala muito de que os espaços físicos cada vez mais vão ser um momento de showrooming, não é? Portanto, um momento em que o cliente vai à loja para viver de alguma maneira os valores da marca, para ter uma experiência única e que muitas vezes ele depois vai comprar online, e é ok. Portanto, é vivermos, a omnicanalidade também é assumir isto com a naturalidade, sem ter que ser, agora é o cliente online, agora é o cliente loja física. Nós não somos assim na nossa essência. Eu hoje posso comprar online e eu amanhã posso ir à loja física. Portanto, e é tentar, na perspectiva da marca, ver isto como parte integrante da estratégia e proporcionar aos clientes esses momentos diferenciados. Portanto, o espaço de loja como um espaço da experiência, como um espaço em que eu vou proporcionar uma interação com o cliente, que vou surpreendê-lo e que é ok que ele não converta naquele momento. É ok, está feita a nossa parte enquanto marca. Sabemos que mais tarde, por vezes em casa, ele vai fazer a compra. E o mesmo se passa na outra vertente. Portanto, é preciso entender estas novas jornadas do cliente e é preciso construir toda esta abrangência de marca. E a tecnologia aqui também tem um papel essencial. Também verificámos que ao longo da pandemia foram muitos os investimentos que várias marcas começaram a fazer, não só em soluções robustas de e-commerce, mas também de novas tecnologias, como a realidade aumentada, que nos permite experimentar o produto, que nos permite visualizar o produto e de alguma maneira também reduzir potenciais devoluções, não é? Porque as devoluções também foi um dos grandes temas da pandemia, portanto, logística e devoluções. Claro. Dois grandes temas para resolver, ninguém estava preparado para lidar com estas questões. E como é que com a tecnologia e como é que através de uma experiência integrada, centrada no cliente, nós conseguimos de alguma forma mitigar portanto, todas estas questões que foram desafios que de repente tivemos em mãos para resolver. Muito bem. Estas soluções integradas que a Carolina falava são também aquilo que a Nosta oferece de alguma forma também aos seus clientes e a tudo que são entidades que acabam por convosco contactar, não tanto do ponto de vista do consumidor, mas mais do retalhista ou do vendedor. E esta estratégia concertada também de soluções, vocês sentiram que de repente vos começaram a perguntar muito mais e a sentir-vos quase como um consultor de como é que isto se vende, que estratégias, que campanhas digitais é que eu tenho que construir para que o cliente venha ter comigo, me conheça e que depois, no limite, compre os meus produtos, como dizia a Carolina, ainda que aquilo fique lá no carrinho de compras um bocadinho à espera, mas sentiram também que houve esta procura junto de vocês quase como um consultor, como um auxiliador? Sim, bem, a nós, no seu negócio empresarial, o nosso mote é sermos o parceiro para a transformação digital. Já o era antes do Covid. E, de facto, eu acho que um bocadinho a bocadinho, como tentei ilustrar, as empresas são bastante diferentes conforme a sua dimensão e as necessidades que têm. Nos segmentos mais altos, naturalmente, este tipo de necessidade não só já estava bastante latente, como teve um grau de aceleração significativo e nós hoje em dia posicionamos, de facto, como um parceiro que traz valor e conhecimento para além de soluções. E os nossos consultores na área empresarial é exatamente esse tipo de posicionamento que tem e muita formação para esse efeito e mesmo dentro do nosso portfólio de soluções crescemos bastante nesta área. Aquilo que eu diria, e eu aqui
tenho uma visão relativamente concreta por nós próprios. Ao transformarmos a nós próprios, percebemos o que é que os nossos clientes precisam, não é? Portanto, é um bocadinho provar da nossa própria estratégia, vamos dizer assim. E de facto, quando há bocadinho dava nota que Omnichannel e Digital Marketing são coisas completamente diferentes, tocam-se, mas a diferença de uma empresa como a nós para um retalhista é que nós temos uma relação continuada e por isso nós continuamos a ver que os clientes têm comportamentos diferentes para compras pontuais. Por exemplo, uma compra de um telemóvel, que também disparou durante a pandemia, mesmo as pessoas estando em casa, não largam o seu telemóvel, se calhar usam mais Wi-Fi, mas não largam o seu telemóvel. E uma compra de serviços continuada. É completamente diferente o padrão. E só para vocês terem assim alguma ideia do que nós vemos, as pesquisas online em Google para serviços de telecomunicações duplicaram durante a pandemia. E quando nós começamos a falar do Omnichannel, o que é bastante concreto para nós é que, e eu acho que isto a questão sempre lá esteve, não havia era maneira de medir. 1/3 dos nossos clientes interage com mais do que 2 canais nossos para estabelecer um processo de compra. Pronto. E isso é particularmente desafiante, aí que entra o Omnichannel e a tecnologia. Portanto, não é um tema de e-commerce, acho que é muito para além disso. O e-commerce é um pormenor no meio de tudo isto, um por maior, mas um pormenor na estratégia global. Mas 60% das pessoas, versus 40% há 2 anos, quando vai comprar qualquer coisa, no caso em concreto telecomunicações, pesquisa primeiro online. Pronto. E é aqui que entra o digital marketing, porque se as pessoas pesquisam estando em loja ou estando fora dela, então é aí que nós temos que estar, no início do funil, não é? No processo de consideração. Só que depois, o que a sociedade, o que aconteceu foi, isto mudou muito para todos nós, estou certo, toda a gente pesquisa tudo muito mais do que pesquisava, e como eu tenho há bocadinho da nota, a grande diferença da pandemia é que pessoas que antes não faziam isto passaram a fazer. Portanto, não estamos a falar, as pessoas que já eram digitais, ponto final. As que eram quase digitais é que passaram a ser digitais. Esta é a grande diferença, pelo menos na nossa perspectiva. E o que acontece aqui é que depois ainda há uma grande diferença, e agora concordo totalmente com o que nós vemos, as pessoas a regressarem a processos mais normais, leia-se, antigos, pré-Covid, da compra. As pessoas, se tiverem a oportunidade, querem deslocar-se a uma loja, se calhar para ver o equipamento. A questão é que já vão com a ideia formada. É um bocadinho aquilo que temos a falar. Não são sofás, mas podem ser o que nós estamos aqui a falar. E, portanto, esta questão do digital marketing e o omnichannel tocam-se porque nós deixamos de olhar para o digital como um canal. Ou seja, a grande diferença de pensamento sobre a estratégia é que, enquanto no passado digital era e-commerce, isso para nós é antigo. Pronto. O que hoje em dia para nós é o digital é a cola da experiência global. Pronto. Porquê? Porque o que alterou profundamente no comportamento de cliente, que eu agora também vou arriscar com uma palavra que não sei se existe em português, que é o empoderamento do cliente. Ou seja, o cliente sente hoje em dia que se não tiver o controle total, há qualquer coisa que a marca não está a fazer bem. Pronto. Dando isto como claro, onde é que a pessoa sente controle total? No seu telemóvel, tipicamente, ou no seu computador. O digital dá essa sensação de controle, porque sou eu a controlar tudo e as coisas avançam quando eu clico. Não sei se são os cliques do Corte Inglês, mas são os cliques. Portanto, nesse sentido, aqui entra o Omnichannel. O que é que quer dizer isto para nós? Que é, se de facto os nossos clientes empresariais ou nós próprios temos momentos e olhamos para o processo de compra não como um processo de conversão, mas um processo global ou um processo de interação de serviço, é o mesmo tipo de desafio, então nós temos que dar um suporte no digital, não necessariamente como canal, para que o cliente possa fazer o seu processo de consideração ou até receber uma proposta e converte mais tarde no digital, porque nós falamos do research online, purchase offline, mas há exatamente o contrário e nós vemos-lo a fazer. Pessoas que querem ouvir o que lhes dizem, mas tomar a decisão mais tarde. Isto é claro, nós conseguimos identificar plenamente os números à data de hoje e é aqui que eu acho que vem a grande necessidade dos clientes, os nossos clientes e nós próprios, que é, tudo isto é dados. E, portanto, se vocês forem ver o que é o portfólio grande da nós hoje em dia, é aqueles palavrões todos, da cloud, do analytics, da inteligência artificial, porque são tantos os dados e tantas as jornadas, já há bocado vos dei nota da magnitude, e estou certo que os meus colegas de painel têm desafios de montante igual,
não é possível fazer isto em controle humano, não é? No sentido em que, ok, um lojista consegue interagir, mas a partir do momento que nós queremos ter uma experiência consistente, quem está a controlar a verdadeira jornada à cola do Omnichannel são sistemas, pronto, que aprendem e que fazem ações, vamos dizer assim. E depois tem outra questão que é, mais uma vez, nós sentimos todos especiais, não é? E, portanto, o que está certo para a Carla não está certo para mim, que não está certo para o Manel e para a Carolina. E, portanto, nesse sentido, a questão da personalização leva isto tudo a uma escala completamente diferente. Agora, voltando à sua pergunta inicial, como é que se empacota isto para produtos para cliente final? Bem, eu diria que é completamente diferente em função do tamanho do segmento, não é? E, portanto, eu acho que o grande desafio das empresas de telecomunicações, as empresas de enablement de transformação digital, é como é que, de facto, criam produtos que parecem simples, mas que fazem coisas complexas. Pronto. E que têm já agora uma matriz de venda que não implica um investimento inicial que uma empresa pequena não o consegue fazer. E não é preciso ir longe para perceber como é que, por exemplo, se faz digital marketing, não é? Paga-se em função do uso e não num custo inicial. Pronto. De facto, não há uma estratégia única para cada cliente, mas é muito por aqui que a nós vai e o mundo em geral está a ir. Muito bem. Pego aqui na deixa do Nuno, relativamente à questão da tecnologia ao serviço da marca, ao serviço do teres que personalizar muito mais a experiência do teu cliente, porque de repente tens um cliente que se habituou a ver online a tua concorrência, não é? O que é que os outros andam a fazer, a poder comparar muito mais, compara preços, compara modelos, não só se faz, como estava a dizer a Carolina e como o Nuno também exemplificou, ou sim, talvez no teu caso, no caso do Corte Inglês possam ser também os faz, mas é sobretudo uma pessoa que está muito mais consciente de como é que se procura online e de repente como é que esta pessoa volta a ser, ou é recaptada por vocês no momento em que ela ainda não está bem convencida, foi procurar uma quantidade de soluções também online na concorrência, ou não só, ou até noutros países, eventualmente, e agora como é que tu a convences a fechar contigo e não com outro, ao converter no fundo, não é? A sua compra e toda a sua experiência. Que tecnologia é que está por trás disto e como é que isto se faz? Gera, aquilo que nós tipicamente estamos a fazer para conhecer mais o consumidor é precisamente fazer o shift daquilo que é o investimento de marketing, sobretudo em marketing digital, ou seja, nós, face aos canais de publicidade tradicionais, tem várias vantagens, mas o marketing digital e os canais digitais trazem-nos, para além das várias etapas do funil, o conhecimento do consumidor. Ou seja, a partir do momento em que o consumidor entra no nosso ecossistema, nós conseguimos ativar táticas de comunicação com eles por via de remarketing, porque sabemos onde é que ele foi captado, mas deixou de considerar, onde é que considerou, mas não converteu, onde é que abandonou o carrinho e por aí fora. E por outro lado entra para um ecossistema que nos permite, através das nossas ferramentas CRM, pois dialogar com ele, ou tentar o diálogo com ele de forma muito mais efetiva. Portanto, aquilo que efetivamente aconteceu e que tem vindo a acontecer connosco é que lá está, no tal horizonte temporal de 2 anos, nós, dentro daquilo que é o investimento de marketing, o online não é só dizer que é o principal canal de advertising com o cliente, hoje por hoje é já o canal de advertising e de contato com o cliente. Pronto, quer seja, e estamos a falar, estou a pensar sobretudo a nível do que é os canais de digitais, portanto toda a lógica de redes sociais, toda a lógica de search and shopping, toda a lógica dos vários networks que há, mas depois também a integração de toda essa informação de consumidores que nos chegam ao site ou que nos chegam às plataformas, seja ela ao site ou alguma app, e depois a forma como, a partir do momento em que isso acontece e ele se inscreve ou se registra, pois de que maneira é que nós já estamos a entrar em diálogo com ele. A partir do momento em que isso acontece, a probabilidade de conhecermos melhor e de podermos converter e aumentar as lógicas, os números de conversão, são muitíssimo superiores. Basicamente nós reforçámos, obviamente, todo o investimento, reforçámos a estrutura, temos uma equipa que trabalha todas estas dinâmicas de forma que aí sim não tem nada a ver com 2019, uma vez mais. Estamos a dar passos nesse sentido.
em Espanha já temos uma app que teremos em breve aqui em Portugal, que nos permite, entre outras coisas, fazer o cross entre aquilo que é a navegação online e o conhecimento do cliente no mundo físico, se vai à loja ou não vai à loja, mais inputs para dentro daquilo que é o potencial de contacto com o cliente, a conversão, em última análise, e o processo acaba por ser este, Carla. Portanto, não sei se era bem isto. Sim, perfeitamente. Isto leva-me à pergunta, precisamente porque eu acho que isto acaba por resumir, aqui isto que o Mel estava a dizer, acaba por resumir também aquilo que possa ser a experiência do Gato Preto, que é, vocês imaginam-se nos próximos 2 anos, aquilo que andaram a fazer agora neste último ano e 3 meses, imaginam que nos próximos 2 anos começa a haver outro tipo de resultados daquilo que nós estávamos habituados, ou seja, um consumidor que já não se importa de ser convencido, de ser o targeting, como já aqui falámos também, de ser reconvertido para dentro do Gato Preto, e neste caso, mais uma vez por comparação, como eu dizia ao Manel, de outros concorrentes que existem, e que técnicas ou que tecnologia também é que vocês têm estado aqui a assimilar para que todo este sentido novo do marketing digital seja passado para o consumidor também? Eu acho que os próximos tempos vão ser bastante desafiantes, na lógica em que o que nós verificámos foi de facto agora o boom do e-commerce, mas por uma necessidade, por uma questão de necessidade, não é? E agora o que vai acontecer nos próximos tempos, e já temos vindo a assistir, e isto não é só Gato Preto, isto é transversal, é a preocupação em fidelizar os novos clientes que surgiram. De repente, há um sem número de clientes que chegaram pela primeira vez até às marcas, que foi o nosso caso também, não é? Que nunca tinham tido a experiência de compra online e que de repente tornaram-se clientes Gato Preto via digital. Qual é que é o próximo passo? O próximo passo é trabalhar em profundidade, ou seja, nós até agora estivemos a trabalhar quase na necessidade, que é temos que vender online, temos que ter produto online, temos que ter stock, temos que fazer chegar o produto ao cliente. Reerguer. Sim, e neste momento e daqui para a frente o que vai acontecer, e os estudos também indicam isto vai ser transversal às várias áreas, vai ser a preocupação de trabalhar profundidade, melhor experiência de compra, perceber nesta vertente da omnicanalidade o que é possível fazer, mas da fidelização sobretudo. Portanto, como é que nós vamos fidelizar estes novos clientes que chegaram até nós? Uma faixa interessante da população que chega até nós é a população sénior, não é? Que de repente também comprou pela primeira vez online, muitos deles durante o momento de pandemia, e houve quase como uma necessidade de aprendermos com eles, fazer a literacia digital, ajudá-los a comprar. Portanto, há aqui toda uma envolvência e todo um conjunto de fatores que surgiram pela primeira vez neste contexto, que vão ter que ser trabalhados em profundidade daqui em diante. O que é que isto implica? Para que isto seja possível, a tecnologia é essencial, não há como não pensar em tecnologia, e é necessário montar um ecossistema tecnológico. Portanto, o que é que aconteceu? Havia a preocupação de ter uma plataforma por parte de muitas empresas, mas depois agora temos que olhar o que é que está por detrás, o que é os bastidores de um site. É que um site não é um botão onde diz comprar, não é? Portanto, não é nada disto. Tudo o que está por trás é uma infraestrutura. Portanto, no nosso caso, qual é a preocupação? Montar este ecossistema, garantir que existe uma plataforma, sim, de CMS, mas também existe um CRM, mas também existe um ERP, mas também existem ferramentas de automação, como é o caso do email marketing. Portanto, há uma série de variáveis, não é? Tecnológicas por trás, e de softwares, e também de cibersegurança, tão importante, e a questão dos pagamentos, ou seja, tudo isto se reinventa, e são os bastidores do e-commerce e os bastidores do digital. Portanto, o digital não é só motores de busca, não é só investir em display, é muito mais do que isto, é garantir que podemos ter escala, que podemos servir melhor, e para que isso aconteça e podermos fidelizar os nossos clientes, temos que olhar sem dúvida para a infraestrutura que está a montante. E os próximos passos vão ser esses. E nós vemos que isto também será uma aposta, portanto, é por isso que estamos aqui num contexto de economia digital, é por isso que a ASAPI também está a investir juntamente com as várias entidades para que haja realmente um investimento sério na digitalização, que é muito mais, uma vez mais, do que ter um site na internet. Portanto, essa era já foi. Portanto, ter um site na net neste momento, diria que é uma commodity, quem não tem, não é? O grande desafio daqui para a frente é quão bem nós vamos estar online, não é? Quão bem nós vamos passar a servir os nossos clientes e quão rica vai ser a experiência que nós conseguimos proporcionar. Portanto, os desafios estão nesta profundidade e nesta inteligência que tem que haver para que este ecossistema possa ser criado. Portanto, acho que o desafio está aqui. Muito bem. Esta é claramente
a praia, se quisermos, a nós, não é? Ou seja, toda esta parte tecnológica, todas estas soluções, e que a Carolina também já falava, todas estas tendências, e que vocês também, enquanto parceiros do próprio comércio digital, enquanto programa, têm vindo também, de alguma forma, se quisermos, a explicar aos retalhistas e, de alguma forma, ao mercado, como é que isto se faz. Porque email marketing, as pessoas acham que é dar o seu e-mail e, de repente, alguma coisa vai lá para... E depois há aquelas pessoas que ficam muito, desculpem a expressão, incomodadas quando nós somos muito especialistas ou muito diretos na forma como lhes estamos a vender qualquer coisa. Ou seja, lá porque eu procurei uma viagem para Estocolmo, de repente aparecem um monte de coisas relativas a Estocolmo. O que é que o Nuno sente, ou o que é que a nós, neste caso, sente que mudou, ou que vocês contribuíram para que se calhar mudasse neste último ano, se quisermos, mas sobretudo impulsionado também pela rápida adoção de medidas no digital e na capacitação, que já aqui tanto se falou, se quisermos, da economia portuguesa, não só dos consumidores, mas sobretudo dos retalhistas portugueses. O que é que isto tudo, como é que isto tudo se conjuga, ou como é que isto tudo se explica, não é? Com marketing, mas não é uma pergunta fácil de responder. Eu acho que, pegando no que a Carolina disse, eu acho que o trabalho está para começar. Grande parte do esforço que nós, como empresa de telecomunicações e potenciadores da transformação digital dos nossos clientes, fizemos no último ano, foi um trabalho de suster, de responder ao crescimento avassalador, a todas as necessidades dos nossos clientes. E agora há comportamentos que vão ficar e há comportamentos que vão reduzir-se, talvez. Não sei se desaparecer, mas reduzir-se. Portanto, tendo tido este susto, vamos descrever assim, as empresas agora, quase todas elas, estão a rever a sua estratégia. Todas. Podem não lhe chamar estratégia, mas estão a pensar o que é o futuro, não é? Depende, de facto, mais uma vez, do tipo de empresa que estamos a falar. E é aqui que as empresas vão ter que fazer uma escolha. Porque, de facto, falar de tecnologia para uma pequena empresa é bastante complexo. Fala-se de soluções, que é uma coisa diferente, não é? E a nós oferece soluções nessa área. O pensamento de raiz que nós acreditamos, e há bocadinho já o mencionei, é que não há tal coisa como o digital e o resto. E também não é o e-commerce, não é essa a questão. A questão é o processo flui. Não é? O que é que isso quer dizer? E mudou. Se calhar antes era ir uma loja e para alguns clientes vai ficar uma loja, outros é ter uma entrega, o que for. E onde é que nós controlamos esse processo? Através do digital. Portanto, para uma empresa, não é? Vamos pegar, por exemplo, num restaurante que não pensava nunca no digital, diria a maior parte da pequena restauração, hoje em dia tem todo um esquema em que os clientes estão a interagir, eles recebem encomendas em digital e os clientes acompanham o seu processo e pagam de forma digital. Se calhar algumas destas empresas no passado ainda estavam a discutir se tinham um MBWay. Pronto. E isto mudou a uma grande velocidade. O que isto quer dizer é que eu acho que também é algo que no espaço tecnológico não há respostas óbvias, vai ter que haver soluções em que este tipo de coisas estão imbuídas na raiz daquilo que é o tecido empresarial português. E aí a nós, porque tem uma relação continuada, porque já suporta a conectividade entre todos, tem um papel a desempenhar. Nós acreditamos profundamente que com o advento do 5G isto vai mudar tudo, porque ainda vai enfocar mais neste tipo de experiências, coisas como a Carolina já mencionou, novas experiências sensoriais no temas do 5G, vai mais uma vez abrir a janela de oportunidade para complementar aquilo que é a experimentação de um produto e, portanto, é urgente que, de facto, haver uma campanha de educação digital. Nós próprios temos esse desafio com os nossos próprios clientes, ou seja, hoje em dia, se vocês nos ligarem para um desafio qualquer, nós vamos tentar ensinar como é que, se houver essa alternativa, como é que o cliente podia fazer ele próprio, não é? Porque isto é a lógica do self-service hoje em dia. Pronto. E isto é um grande desafio, eu diria, para os nossos clientes e que nós queremos fazer com eles, apostando fortissimamente ou em produtos em produtos extremamente simples, ou quando eles não são tão simples, nós ajudamos com conhecimento para além do produto. E é muito isso que fazemos. Com os clientes residenciais, aquilo que acreditamos é que existe aqui uma nova maneira de estabelecer uma relação e que, essencialmente, os clientes hoje em dia estão à espera de estabelecer essa relação em escala através do digital. E, portanto, Carla dizia, bem, há pessoas que não gostam quando veem as coisas demasiado customizadas. Eu acho que é daquelas coisas ambivalentes. Elas não gostam
porque acham que provavelmente os seus dados podem estar a ser usados, mas depois também, quando não fazemos customização, acham que aquilo não é para eles. E é neste equilíbrio, mais uma vez, dando o poder ao cliente e transpondo uma questão de responsabilidade ética e social, que é algo que é muito importante que os clientes percebam o que é que nós fazemos. Não é? E este tema do digital tem um grande desafio, que é, geralmente, quando se olha para a tecnologia, com os palavrões todos que a Helena já aqui falou, e eu posso juntar um conjunto deles, a dificuldade é que isto das empresas geralmente são duas pessoas e duas áreas. Uns estavam a pensar e-commerce e digital, outros estavam a pensar negócio tradicional, vamos dizer assim. Acabou acabou. E porquê? Porque não vamos garantir a tal experiência omnichannel. E se calhar aqui pondo outra nota, que eu acho que vai ser muito importante em Portugal, é o talento que nós temos em Portugal para isto. Pronto. E nós temos muito. Essa é, para mim, aquilo que me deixa bastante otimista com muitas coisas neste país. Nós temos muitas pessoas que percebem disto, só que o talento, hoje em dia, com o tema do Covid, deixou de ser para empregabilidade no mercado português e passou a ser para o mercado mundial. E, portanto, aquilo que nós vemos como grande oportunidade, mas também grande desafio, é que toda a gente está preocupado com marketing digital, toda a gente está preocupado com omnichannel, toda a gente está a pensar como é que faz e-commerce e se calhar muitos outros temas. A questão é, as pessoas que percebem disto já não eram muitas, mas hoje em dia podem estar sentadinhas aqui em Portugal, com este nosso maravilhoso país, a trabalhar para o Reino Unido ou para os Estados Unidos. E este tema da capacitação das empresas e de encontrar talento e o que é que nós estamos a formar é um enorme desafio. Dar-vos um exemplo, nós trabalhamos com um unicórnio português, a OutSystems, e aquilo que antes havia com alguma facilidade, developers para trabalhar neste tipo de coisas, com os nossos clientes, os nossos produtos empresariais, todas as nossas apps. Hoje em dia nós estamos a concorrer com gigantes mundiais neste tipo de mercado. E, portanto, esta questão do talento, que nós não falámos aqui muito, leva depois a uma consideração, bem, ok, então o poder está do lado dos clientes e também está do lado do talento. Que tipo de empresas conseguem suster este tipo de talento? E isso depois leva a uma coisa que nos preocupa muito, que é novas formas de trabalhar e como é que nós, hoje em dia, estamos à espera de gerir todo este know-how e porque é que somos diferenciadores. E aí vem o Agile, o Design Thinking, o Service Experience Design, e são também coisas que nós podemos ajudar os nossos clientes, quando há bocado disse que nós estamos a experimentar nós próprios aquilo que advogamos, porque é assim que geramos conhecimento. Uma coisa é conhecimento teórico, outra coisa é conhecimento prático. E nós temos o conhecimento teórico e prático e queremos pô-los não só ao serviço da experiência de cliente, como também dos nossos parceiros na área empresarial. Muito bem. Estou a olhar para ali, temos pouco mais de um minuto, numa breve palavra, o que é que diriam para que estes 25% apenas de empresas portuguesas que têm uma estratégia de omnichannel, o que é que diriam, no seu caso, atreveria a dizer quase o talento e apostarem no talento, mas não vou pôr palavras na sua boca, vou começar por si, numa palavra, o que é que falta às empresas portuguesas ou no que é que elas devem apostar para que estes 25% de estratégia de omnichannel passe a ser, obviamente, muito superior? Eu diria que é ter a coragem de fazer diferente e ter uma cultura de experimentação. Manel. Assumir o risco. Muito bem. É o fail fast, parece território comum, mas é não ter medo de errar, acreditar e a tecnologia, as pessoas e os processos vão estar aqui a suportar quando uma ideia tem valor. Muito bem. Bom, havia tanto mais para falar, até porque passou uma hora e nós quase não demos conta. Eu queria agradecer muito, em nome da CEP, obviamente, da EDC, por esta Talk Club tão interessante. Muito obrigada, Carolina, Nuno, Manel, foi um gosto enorme ter-vos aqui. Espero poder contar convosco nas outras talks que também já estão agendadas. Consultem o site da EDC, inscrevam-se e participem de alguma forma. E obrigada a todos mais uma vez pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. Obrigada.